Quer ficar por dentro de uma obra que está sendo feita praticamente toda pela própria construtora? Como assim? O edifício ainda não está finalizado, o apartamento ainda não foi entregue e a gente já está com a parte de obra praticamente concluída. Se você quer entender como é que isso funciona e ficar por dentro desse diário de obras de um estúdio de apenas 25 metros quadrados, vem comigo! Eu já apresentei o projeto desse estúdio por aqui e se você quer antes entender um pouquinho sobre o projeto, para depois entender o que a gente está fazendo ali de obra, você pode conferir o vídeo lá, mas hoje a intenção é mostrar como é que funciona essa obra ali dentro da própria obra da construtora e também te mostrar tudinho que a gente pensou para esse projeto. Então fica aqui comigo, mas antes já se inscreve aqui no canal, liga as notificações que é para você não perder nenhum vídeo novo. E vamos começar esse vídeo com dica, que é para explicar como é que funciona essa história de obra em apartamento que ainda nem foi entregue. Algumas construtoras, presta atenção, algumas construtoras permitem, quando você compra o apartamento na planta ou quando você compra ali num estágio um pouco mais inicial da obra, que você faça algumas alterações ali dentro do apartamento enquanto ainda está em obra. Às vezes essas mudanças, inclusive, não são mudanças em si na obra, porque você já faz as alterações para que seja construído daquela maneira. E essa é a melhor forma que você tem para lidar com isso. Porque daí você não precisa, depois que tá tudo pronto, sair quebrando, porque aquele ponto de tomada não funciona, porque aquele ponto de água ficou no lugar errado, porque daí agora você quer outro tipo de revestimento. Então, acaba sendo muito mais simples de fazer essa alteração antes dela já estar de fato ali, mais em conta e também muito mais ecológico, porque daí você não fica gerando um monte de lixo com algo que nunca foi usado. Então é bem interessante de entender se você tem essa possibilidade de fazer essas alterações. E às vezes não é uma super alteração no início, como foi o caso desse projeto. Mas a gente conseguiu, depois que as coisas já estavam prontas ali de alguma forma, fazer pequenos ajustes para que fizesse mais sentido pro nosso projeto. E isso sem precisar esperar a entrega das chaves para daí entrar com uma equipe de fora. Então foi a própria equipe da construtora que fez as alterações pra gente. E eu vou explicar o que a gente pensou por ali, mas fica ligado quando você tem essa oportunidade de fazer ajustes ali em planta ou no início da construção, porque é algo que vale bastante a pena. A primeira alteração que a gente fez ali no apartamento foi em relação ao ponto de ar-condicionado. Então nesse apartamento a construtora já entrega um ponto de ar certinho, a infra, só para você chegar e colocar o seu aparelho. Porém, a posição que eles colocaram esse ponto de ar era exatamente na posição que caberia o armário. E isso já dentro do layout pensado pela construtora, o que mostra aqui que nem sempre é muito bem pensado esses pontos que são entregues, infelizmente. E aí a gente acaba precisando fazer esses ajustes. Então a gente mudou esse ponto de ar-condicionado, a infra, e daí mudou também alguns pontos de tomada. Vou lembrar um pouquinho para vocês como é que era a planta desse apartamento. Então a gente tem um apartamento que é bem quadradinho ali, onde entrando no apartamento tem a parte da cozinha, na sequência a sala e depois o quarto. A gente não mudou a posição desses cômodos. A maior parte dos pontos funcionaram. A gente tinha ponto próximo da cama, a parte da cozinha, para a parte da televisão que fica entre a sala e a cozinha, porém nem tudo bateu 100% com o que a gente precisava. A gente colocou uma geladeira onde não tinha sido pensada, então precisou de um ponto novo ali. Na parte da cozinha, algumas coisas que a construtora deixou também não ajudaram muito, por exemplo, e aqui fica um alerta também, eles deixaram o ponto de tomada exatamente na posição do forno, só que a gente não pode colocar um forno elétrico de embutir com a tomada dentro do nicho. Você não pode fazer isso, é bem importante de entender como é que tá a situação antes de instalar o teu forno. Porque se você inclusive chamar a autorizada para fazer a instalação, eles não instalam. A não ser que seja algum modelo muito específico, mas a maior parte não vai fazer. Porque esquenta o forno, esquenta muito, e com a tomada ali dentro pode dar algum curto, pode dar algum problema. Então esses pontos de elétrica tem que estar fora do nicho.
e ali ele estava dentro. Daí a gente aproveitou também, tirou registro de água que estava na posição do nicho do forno também, e algumas outras coisinhas ali em relação à água e à elétrica. Mas a maior mudança ficou em relação a forro e iluminação. E mudança porque a construtora não iria entregar os ambientes com forro somente no banheiro e também não tinha pensado ali em uma iluminação super bem elaborada, né? Eram alguns pontinhos ali que é o comum de ser entregue, só para você dizer que tem luz em todos os ambientes. Mas a gente tem um espaço bem pequeno, a gente tem ambientes que são realmente bem integrados, então a iluminação nesse caso faz muita diferença para você poder realmente entender. Tô na cozinha, tô na sala, tem uma iluminação que seja um pouco mais agradável, outra que seja mais funcional. Então a gente pensou em tudo isso ali e já deixou tudo prontinho, inclusive com as luminárias instaladas. Na cozinha, então, a gente trabalhou ali com um perfil de LED embutidinho no gesso, que é uma luz que vai ficar bem direcionada na área da cozinha mesmo, com uma luz geral que ilumina bem, e a gente daí tem um complemento dessa luz na área da bancada, que também é um perfil de LED, mas que vai ser instalado na marcenaria, e a gente já deixou essa espera ali também. Para a parte da sala, a gente trabalhou daí um pouquinho diferente. A gente tem um ponto um pouco mais central, que ficou mais decorativo, porque é a única iluminação decorativa que a gente realmente tem. Então ele é um plafond de sobrepor, plafond, aquela luminária que faz uma luz um pouco mais geral para o ambiente mesmo, tem diversos modelos, e esse que a gente colocou, ele é um pouquinho mais decorativo, não é uma coisa muito grande, não é muito chamativa, porque o espaço é pequeno, mas traz um ar mais decorativo ali. E aí a gente tem 3 pontinhos que ficaram na área que tá o sofá, para dar uma iluminada ali onde vai ter um quadro, uma decoração. A iluminação dessa área é aonde ficou a bancada de estudos, de trabalho. Então nessa área é bem importante a gente ter bastante luz, que é uma área realmente que precisa de uma iluminação funcional. E a gente trouxe de volta o perfil de LED ali, até porque tudo tá conectado, então realmente a gente teve a ideia de repetir soluções para que você entenda que essa iluminação toda faz sentido no conjunto. E daí ali, para trazer um charminho um pouco diferente, a gente fez essa iluminação tanto no forro como descendo para a marcenaria. E daí da mesma forma da outra, a construtora já deixou tudo preparado e depois a gente vai finalizar com a marcenaria. E no quarto a gente trouxe uma mescla ali de opções de iluminação, que é o perfil também para essa luz mais funcional, que fica um pouco mais perto ali do armário, e a gente trabalhou também com um L daí no teto, mas não muito próximo da cabeceira da cama, então não é para ficar com aquela luz forte onde a pessoa não quer tanta luz na cara assim. E aí a gente tem outras formas de iluminação que complementam essa parte toda de forro ali e iluminação, que daí são com sancas. Então onde a gente tem o cortineiro, onde a gente tem a cabeceira da cama e onde a gente tem o móvel que divide esses dois ambientes, a gente tem sanca com iluminação, que daí não fica uma luz direta, daí a fita de LED trabalhando de uma forma ali que rebate essa luz e traz de uma forma mais suave. Então realmente são diferentes formas ali de estar complementando essa iluminação e trazendo opções de você estar querendo uma luz mais funcional ou uma luz ali mais agradável realmente, para não ficar com aquela luz forte o tempo todo. Já no banheiro, aqui a gente teve uma situação um pouquinho diferente para trabalhar, porque a gente tem 2 alçapões que dão acesso a um boiler que vai esquentar a água ali do banheiro. Como ele é um apartamento pequeno que não pode ter gás, então uma solução um pouco diferente que tem nesse apartamento, e aí precisava ter esses alçapões de acesso, então quebrou um pouquinho o forro ali de você fazer algo um pouco diferente. Então a gente trabalhou mais de uma forma geral e depois no móvel vai ter mais um detalhe ali para complementar essa iluminação e trazer um charminho também. Nosso próximo passo em relação à obra, antes até do apartamento ser realmente entregue, é a colocação do piso. A gente vai estar trabalhando com um piso vinílico em todo o apartamento. Daí na área do banheiro, os revestimentos que foram entregues a gente não tá mexendo. O vinílico é aquele piso que não tem problema molhar, então para a área de cozinha é bom, e como é um espaço muito pequeno a gente não fica fazendo transição de piso, o que é ótimo também, e deixa de uma forma mais aconchegante do que colocar um porcelanato, por exemplo, no apartamento inteiro. Então vai funcionar bem ali e a gente em breve vai estar colocando. E aí a parte dos móveis, que é aquela parte que realmente faz toda a diferença, que já estão prontinhos, só esperando a liberação realmente do apartamento para poder serem montados. Então fica ligado que eu vou mostrar mais aqui ainda. Já se inscreve, liga as notificações para você ver como é que vai ficar esse pequeno apartamento depois de tudo pronto.
Me conta aqui nos comentários o que você mais gostou desse projeto até então. Não esquece de deixar aquele like pra gente saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo e de compartilhar com teu amigo que não sabia que dá pra fazer esse tipo de obra logo que compra o imóvel ali. E até a próxima!